Uma boa noite no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós vamos ouvir mais um trecho da mensagem Poder de Transformação. Vamos ouvir com bastante reverência. They know that's right, but you see, they can't humble themselves to that. Vejam, elas sabem que está certo, se há alguma dama nelas, estão vendo? Elas sabem que está certo, porém, veja, elas não conseguem se humilhar perante isso. That's what, see how Cain did? He couldn't humble himself to the vindicated word of God. He couldn't do it. Vejam, isso é o que é. Está vendo como Caim fez? Ele não conseguiu se humilhar perante a palavra vindicada de Deus. Ele não conseguiu fazer isto. Oh, even the Pentecostal, glory to God, hallelujah, I cut my hair and speak in tongues. That shows right there there's something wrong. The seed's bringing forth something different. Oh, até mesmo os pentecostais dizem, glória a Deus, aleluia, eu corto o cabelo e falo em línguas. Isso mostra aí mesmo que há algo errado. Veja, a semente está produzindo algo diferente. A seed of God cannot bring forth a bobbed-haired woman. It cannot do it. Just can't do it. Because the Bible said so. It can't do it. No, sir. Uma semente de Deus não pode produzir uma mulher de cabelo curto. Ela não pode fazê-lo. Simplesmente não pode fazê-lo, porque a Bíblia diz, faze como Abel fez. You said, if you see what your brother said, go ahead and do what Abel did, do the same kind of a service that he did, and I'll bless you. If you don't, sin layeth at the door. Ele disse, se tu vês o que teu irmão disse, vai em frente, faz o que Abel fez, presta o mesmo tipo de culto que ele prestou, e eu te abençoarei. Senão, o pecado jaz à porta. Now, sin is unbelief. If you don't do as Abel did, you see, I vindicated him and made him right. Now, if you don't do that, then it shows that sin, unbelief, lays at the door. See? Agora, pecado é incredulidade. Se não fizeres como Abel fez, viste que eu o vindiquei, eu o fiz certo. Agora, se não fizeres isso, então isto mostra que o pecado, incredulidade, jaz à porta. Está vendo? And today they see what God vindicates, they see what God's doing, they see all these things happening, they know about it. E hoje eles veem o que Deus vindica, veem o que Deus está fazendo, veem todas estas coisas acontecendo. Eles sabem disto. God's showing His signs in the heaven above and on earth below and all these things like that. They see what's taking place, but they won't do it. Deus está mostrando seus sinais acima no céu e embaixo na terra, e todas estas coisas dessa maneira. E eles veem o que está sucedendo, mas não o fazem. See? Satan, serpent seed, smart, come out of seminaries, educated to the spot. Every word, everything stand up pulpit just is correct. And every word has to be exactly, the grammar has to be right, and everything like, see? Veja, Satanás, semente da serpente, inteligentes, procedem de seminários instruídos até o âmago, toda palavra, tudo tem a mais correta postura no púlpito e cada palavra tem de ser exatamente, a gramática tem de estar certa e tudo isso. Está vendo? Sure, they can't humble themselves down like that, see? They just can't do it. They just can't do it. Com certeza, eles não conseguem se humilhar. Um sujeito como esse, veja, simplesmente não conseguem fazê-lo, eles não conseguem. Simplesmente não podem fazê-lo. Now, if not sin lies at the door, unbelief lies, then he become willfully disobedient. And when you know to do good and do it not to you, it's sin. If you know what's right and you don't do it, see? Agora, se não, o pecado jaz à porta, a incredulidade jaz. Então, ele se tornou voluntariamente desobediente. E quando sabes fazer o bem e não o fazes, cometes pecado. Se você sabe o que é certo e não o faz, está vendo? Then he become willfully disobedient. After the word had been vindicated, then he crossed the separating line. Then he was ousted from Eden. When he crossed... Então ele se tornou voluntariamente desobediente depois que a palavra tinha sido vindicada. Então ele cruzou a linha de separação. Então ele foi desapossado do Éden quando ele cruzou. There's a line where you just go so far. And if you go any further over on the other side, you're out. You know that, don't you? There's a line. Há uma linha que você só chega até este ponto e se você avançar, não importa o quanto seja, para o outro lado, você está fora. Você sabe disso, não sabe? Há uma linha. If you don't believe it, you read Hebrews 10:26. That's the scripture I was referring to there. See? Se você não crê nisso, leia Hebreus 10:26.
Essa é a escritura a que estava me referindo ali. Veja. For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. That's the New Testament. Is that right? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Esse é o Novo Testamento, está certo? If we sin willfully, after we receive the knowledge that's been preached to you, read to you, proved to you, after we receive the knowledge of the truth, and you go ahead and unbelieve willfully, there's no more sacrifice for sin. Se pecarmos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento que tem sido pregado para vocês, lido para vocês, provado para vocês, depois de vermos o conhecimento da verdade, vocês seguirem em frente e descrerem voluntariamente, não há mais sacrifício pelo pecado. But a fearful looking to the fiery indignation who shall devour the adversary. Is that right? Mas uma expectativa horrível ao ardor de fogo, o qual há de devorar os adversários. Está certo? You can cross that line, like the children of Israel did in their journey coming through the wilderness. Israel did the same. Pode-se cruzar essa linha, como os filhos de Israel fizeram em sua jornada, vindo através do deserto. Israel fez a mesma coisa. After it heard Moses' message and seen it vindicated, listened to a false prophet and said, "Oh, now look, children, we're all the same. We should marry one another and we should do this." Depois que ouviram a mensagem de Moisés e viram-na vindicada, deram ouvidos a um falso profeta que disse: "Oh, agora vejam, filhos, somos todos a mesma coisa. Devíamos nos casar uns com os outros e devíamos fazer isto." And Moses had told them different and seen God vindicated. E Moisés lhes tinha dito diferente, e eles viram Deus vindicar isto. Because Balaam seemed to be a more instructive man than Moses was. See, he come from a great nation with great people and is all organized together. The land of Moab, great armies and great things that the people in them days would have feared. Porque Balaão pareceu ser um homem mais instrutivo do que Moisés. Veja, ele tinha vindo de uma grande nação onde havia pessoas grandes e estavam todos organizados em união. A terra de Moabe, grandes exércitos e grandes coisas que as pessoas naqueles dias haveriam temido. Here come a prophet down. A prophet, anointed one. False anointed one. See? Come down to a anointed one. Look how close. And taught the people, and many of them went after that. E aqui desceu um profeta, um ungido, um falso ungido. Veja, desceu a um ungido. Veja quão parecido. E ensinou o povo, e muitos deles se foram após isso. Don't you never forget that. Went after the thing that wasn't the word, the vindicated, proven word. Nunca se esqueça disso. Veja, foram-se após a coisa que não era a palavra vindicada e provada. Don't let someone come in here and tell you something different. Watch what God's vindicating and proving. Não permitam que alguém venha aqui e lhes diga algo diferente. Observem o que Deus está vindicando e provando. Now then people look back and say, Moses, God appeared in the skies and the man spoke into existence. Fleas, flies, frogs. Took out of existence boils and diseases. Agora, se aquelas pessoas tivessem olhado para trás e dito, Moisés, Deus apareceu nos céus, e o homem falou para que existissem pulgas, moscas, rãs, fez que deixassem de existir úlceras e doenças. Opened up the Red Sea and we come and fed us manna out of heaven. Oh, that's our prophet. Abriu o mar vermelho e viemos e nos alimentou com maná do céu. Oh, esse é o nosso profeta. But here come another prophet down. Glory to God, I'm a prophet too. Porém, aqui veio outro profeta. Glória a Deus, eu sou profeta também. Say, you all, I tell you, you understand I use better grammar than Moses, and I'm this way and that way, and so forth. Escutem, agora todos vocês, eu lhes direi. Agora vocês entendem. Eu uso melhor gramática que Moisés, e eu sou desse jeito e daquele jeito, vejam. E assim por diante. The first thing you know, they fell apart, and every one of them perished right in the wilderness. Not a one of them lived. They won't be in heaven, not one of them. E a primeira coisa que se nota, eles se deixaram levar por isso, e todos eles pereceram ali mesmo no deserto. Nenhum deles viveu. Eles nunca viveram. Eles não estarão no céu. Nenhum deles. Jesus said, they said, our fathers eat manna in the wilderness. See, Pentecostal's right. It really comes through all the experiences.
Jesus disse, disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Veja, pentecostais, está certo. Veja, eles realmente tinham passado por todas as experiências. My fathers eat manna in the wilderness, he said, and they're everyone dead. Death is eternal separation. E nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, e estão todos eles mortos. Morte é separação eterna. They'll never rise again. Although they've been through all these experiences, figuratively speaking, they've spoken tongues and danced in the Spirit and everything. Eles nunca se levantarão novamente, apesar de terem passado por todas essas experiências. Figuradamente falando, eles tinham falado em línguas e dançado no Espírito e tudo mais. But when it comes to the showdown between the Word, between two prophets, one of them on the Word and the other off the Word. Both of them prophets. Mas quando chegou a hora do confronto entre a palavra, entre dois profetas, um deles na palavra e o outro fora da palavra, ambos profetas. You understand? Say amen. Vocês compreendem? Digam amém. One on the Word and the other off the Word. Both of them prophets, proven to be prophets. But one was with the Word. See, false anointed ones in the last days. Um na palavra e o outro fora da palavra. Ambos profetas, provado que eram profetas. Mas um estava com a palavra, vejam. Falsos ungidos nos últimos dias, vejam. One prophet. Both of them prophets. One on the Word, one vindicated by the Word, and the other was not vindicated by the Word. Um profeta, ambos profetas. Um na palavra e um vindicado pela palavra, e o outro não era vindicado pela palavra. Cain and Abel again. See the two false? False and true? All right. Caim e Abel novamente. Estão vendo os dois falso e verdadeiro? Muito bem. But every one of them rotted in the wilderness and perished. Their souls are dead and gone. Mas cada um deles apodreceu no deserto e pereceu. A alma deles está morta e perdida. And they are right in the path of duty, going to church, and the very things that God ordained them to do, but accepted a false teacher who wasn't vindicated by the Word to be proven to be right. E eles estavam exatamente no caminho do dever, indo à igreja, e as mesmas coisas que Deus lhes ordenou para fazer, mas aceitaram um falso mestre, o qual não era vindicado pela palavra para ser provado que estava certo. Yet he was a doctor of divinity and whatever more you want to call about a real prophet, but wasn't proved spiritually by the Word and by the signs of God. Ainda assim, ele era o doutor em divindades e tudo mais que queriam mencionar referente a um verdadeiro profeta, mas não estava espiritualmente provado pela palavra e pelos sinais de Deus. And they perished in the wilderness, righteous, honorable, religious people died and will never be in heaven. E eles pereceram no deserto, pessoas justas, honradas, religiosas, morreram e nunca estarão no céu. See where we got to walk? Understand? Don't let it, Estão vendo onde temos que caminhar? Compreendem? Não deixem isto passar despercebido. same as in the times Noah's seed word. Erected a floating transformation from the earth to the sky. It sounds crazy to the people to have a little cult like Noah had. Igual como nos tempos em que a palavra semente de Noé levantou uma transformação flutuante da terra para o céu. Parecia loucura para as pessoas ter uma pequena seita como Noé tinha. He told him, said, thus saith the Lord. God has spoken, and there's coming a rain. Science and the educated and religious of that day said, look like old quack. He's getting old, his mind's slipping. E ele lhes disse, assim diz o Senhor, Deus falou, e virá uma chuva. A ciência e os instruídos e religiosos daquele dia disseram, veja esse velho charlatão, ele está ficando velho, sua mente está variando. See? Amém. Graças a Deus por mais estas palavras que as nossas almas receberam. Boa noite com Jesus novamente a toda a igreja. Neste mesmo espírito, nesta unção, vamos inclinar as nossas cabeças, vamos orar, falar com o nosso Deus. Amado Senhor Jesus Cristo, é com muita gratidão em nossas almas, Senhor, que nós chegamos até a Tua casa. Senhor Jesus, gratidão por mais um dia de vida, mais um dia de vitórias e de livramentos
que até mesmo, ó Pai, é do nosso desconhecimento, mas o Senhor estava ali, ó Pai, ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo das ciladas do inimigo, e nós te agradecemos, Senhor. Também te agradecemos por mais uma oportunidade de aqui estar, ó Pai, de poder contemplar o rosto de cada irmão, de cada irmã, firmes e fortes na Tua palavra, Senhor. Ó Pai, isso é gratificante. Também pedimos, ó Pai, rogamos as Tuas bênçãos sobre mais este culto, que os hinos, ó Pai, os louvores que vamos entoar, sejam para a Tua honra e glória, e que o Teu servo, o Teu pregador, mais uma vez, Senhor, seja ungido e usado a nosso favor, que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar as nossas almas, nos corrigindo, Senhor, nos posicionando para aquele grande e glorioso dia, Senhor. Se há alguém aqui, ó Pai, enfermo, com alguma necessidade, que saia daqui com a resposta, Senhor, com a cura, com o livramento. Também rogamos o perdão de nossos pecados e falhas. Nós te pedimos, Senhor, no Teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos iniciar cantando, irmãos, hino de número 172. Eu sou a mão, as hostes vêm, tão feroz e mal quem vencerá? Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir. Venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por Teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Amém. Adoremos nesse instante ao Senhor com as nossas ofertas.
Nós temos aqui duas justificativas de ausência. A primeira do irmão Odair, justifica sua ausência, e também de sua mãe, a irmã Benedita. E ele também pede para a igreja sempre lembrar deles em oração. Também o irmão Marcos Fernandes justifica sua ausência do culto desta noite por motivo de trabalho. Justifica também a ausência da irmã Thaís e Laura. Vamos levantar as nossas mãos. Que Deus, nosso Senhor, proteja os nossos irmãos e que as bênçãos que aqui estamos recebendo e ainda vamos receber se estendam aos nossos irmãos. Amém. Vamos continuar cantando, louvando ao Senhor, com o hino de número 296. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Com as nossas cabeças curvadas, vamos receber o nosso pastor. Amado Jesus Cristo, autor e consumador da fé, nós nos dirigimos ao Senhor nesta hora, com nossas palavras, nossos pensamentos, nossas orações. Nosso coração está voltado para Ti, porque somente o Senhor é perfeito, puro,
verdadeiro. Passa os céus e a terra, todas as dificuldades. O Senhor conhece tudo, sabe de tudo, porque o Senhor é a palavra. No Senhor habitava a plenitude da palavra. Nós, mesmo pertencendo a esse corpo místico de Cristo na terra, nós estamos aprendendo a palavra cada dia, mas Ele não. Ele sempre foi a palavra. Diz o profeta por isso que ele sabia de todas as coisas. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Receba os hinos que foram cantados. Eu creio que todos nós cantamos e meditamos nas palavras, na letra de cada hino, que já é uma mensagem para nós. Como acabamos de cantar, vindo Ele ao meu coração. Se Ele tem vindo ao nosso coração, habitado em nosso coração, então aí há amor verdadeiro, aí não há falsidade, aí não há raiz de amargura, aí não há nada que é contrário à sua palavra. Senhor Deus, nos abençoe mais uma vez através da sua palavra. Nós pedimos tudo isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Também Deus abençoe a todos os nossos irmãos através da internet. Depois dessa chuva tão forte que caiu, né? Na região toda, né? A gente viajando para cá, a gente vê toda a região, né? Então a gente viu o tempo lá de óleo aí, Avaré, tá bem escuro, né? Chuva, chegando para cá, já vimos outro tempo formando. Mas parece que parou, né, Manjão? Parou a chuva, né? Muito bem, deu uma refrescada. Então Deus abençoe vocês que estão aí em óleo. Permitindo o Senhor, estaremos amanhã, pela manhã, 9 horas, culto de escola dominical. E à noite estaremos em Bauru. Não teremos a ceia, né? Como de costume, só será servida no final do ano, na passagem de ano. Deus abençoe também os nossos irmãos ali em Agudos. Estivemos ali ontem. A irmã Fátima, a irmã Beatriz, irmão Aparecido Andrade Família, irmã Nina, irmão Ayrton Andrade Família, irmão Gerson Martins. Em Bauru, irmão Levi Casagrande, irmão João Laerte e a irmã Fátima, irmão Maurício Mantovani e a irmã Dirce. Botucatu, irmão Mateus, irmã Elisângela, irmão Hélio dos Santos Fernandes, irmã Catarina, irmã Gisele, irmão Paulo e irmã Zoraide. Jaú, irmão João Moreira, irmã Romilda Moreira, irmã Maria, irmão Gabriel, irmão Adriano Camacho, irmão Alex Jardim, irmão Ayrton Moreira, irmã Rose, irmã Duri, irmã Damares Coque, irmão Aparecido, Beraldo e Manina em óleo, a Rosana, os filhos Murilo e Efraim, em Pardinha, Mandina, em Piraju, irmão Moisés e a irmã Terezinha Schneider, e em Reginópolis, São Paulo, Marita e a sua irmã Márcia. Deus abençoe vocês conosco, né, através da conexão, né, e ao vivo, né, aqui em Ourinhos. Muito bem, irmãos, nós vamos agora nos pôr em pé para lermos a palavra. São Mateus, capítulo 15. São Mateus, capítulo 15.
versículos a partir do versículo 21. Escritura bastante conhecida, né? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Naquele tempo tudo era a pé, né? Andavam muito naquele tempo. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Interessante, né? Os discípulos dando ordem para Jesus, né? E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não tinha nada a ver com ela, quanto a filho de Davi. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então agora, como Senhor, ele era Senhor dela também. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. A filha não estava ali, era uma mãe que foi pedir oração por uma filha, né? Você pode fazer a mesma coisa nesta noite. Vamos assentar, vamos orar a oração do profeta na mensagem Perseverança, aonde ele usa essa escritura para pregar esta mensagem Perseverança. Ele diz assim para nós em sua oração: nosso Pai Celestial, enquanto nos aproximamos ao trono de Tua graça, no nome do Senhor Jesus, aquele que nos trouxe aquela sublime graça, como te agradecemos com todo o nosso coração por aquele que estava sem pecado e desceu e nos comprou a salvação. Os indignos, que nós, sendo indignos, ainda podemos nos aproximar dele através do derramamento do seu sangue, para que possa nos lavar pela água da palavra e nos apresentar a seu Pai como a Virgem pura. Limpa, santifica pelo seu sangue, sendo aceitável diante de Deus, lavada e pronta. Enquanto estamos pensando na lavagem do sacrifício, pensando que quando João o viu vindo para a água, ele foi e disse: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Disse: deixe por agora, João. Oh, eu gosto disto. Em outras palavras: João, tu és profeta, eu sou teu Deus. Nós somos os guias deste dia. Eu sei que você compreende, e da mesma forma eu compreendo. Mas recorde, João, isso nos convém, assim nos convém cumprir toda a justiça. João, sabendo que o sacrifício deve ser lavado antes de ser sacrificado, e ele era o sacrifício,
Então ele o batizou, aquele que não tinha pecado, lavando o sacrifício antes dele ser apresentado. Deus, lave nossos corações nessa noite. Lava-nos com a água da palavra para que possamos nos apresentar a Ti. Limpa-nos, Senhor, de toda a incredulidade para que possamos nos aproximar de Ti com um sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, pois esse é o nosso culto racional. Nós Te agradecemos por essas coisas. Obrigado por cada pessoa que está presente. Orando para que Tu abençoe aquela grande igreja universal do Deus vivo, através das nações ao redor do mundo. Nesta manhã, onde ministros estão de pé no púlpito, eu oro para que Tu derrames o Teu Espírito, Senhor, de uma maneira milagrosa, sobre cada pessoa fiel no seu posto de dever, sobre o evangelista, sobre os missionários. Ó Deus, quando eu penso neles lá fora, algum deles sem nem mesmo um par de sapatos, um par de calças rasgadas, colocadas sobre si, indo pelas selvas, para trazerem paz e libertação àqueles que estão afastados de Cristo. Deus, nós dizemos, mande Jesus rapidamente. Venha, Senhor Jesus. E agora vemos a natureza, o próprio sinal, como a estrela que guiou os magos até Belém, movendo-se outra vez. Jesus disse que haveria perplexidade dos tempos, discórdia entre as nações, sinais nos céus e na terra, o mar rangendo, grandes tempestades e ondas de terremotos em diversos lugares. Essas coisas são sirenes que dizem aos nossos corações em alerta: Senhor, até onde sabemos para estarmos prontos? Não sabemos em qual minuto ou qual hora Ele pode aparecer. E como viemos hoje, nós oramos para que Tu abençoe o segredo atrás de cada mão que está levantada, Deus. Tu sabe tudo sobre isto. Eu oro para que Tu os laves, Senhor, seus sacrifícios e desejos. Lhes dê aquilo que eles têm necessidade. Enquanto estamos vindo hoje, Senhor, eu oro para que, se houver alguém aqui que não Te conhece como seu Salvador, que este seja aquele dia, aquele maior dia de suas vidas, quando eles dirão sim ao Senhor Jesus. Conceda isso, Senhor. Abençoa-os agora, Pai. Enquanto estamos tentando preparar as pessoas para terem fé através da leitura da Tua palavra, Deus, envia a Tua palavra com poder através do edifício aqui e para as terras onde as fitas irão, para as nações estrangeiras, seja onde for, e que muitos possam ser salvos e curados hoje para a glória de Deus. Nós pedimos isso no nome do Seu amado Santo Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O profeta usa essa escritura para falar desta mensagem: perseverança. E lendo nela há pouco, nós podemos ver que esta mulher cananeia, ela teve uma atitude, perseverante. E as coisas de Deus, elas têm que ser tomadas corretamente, elas têm que ser aproximadas corretamente. Então nós temos que refletir muito sobre este quadro, porque ela tinha tudo contra ela. O próprio Jesus, seu pastor naquele momento,
a princípio recusou a sua adoração, recusou sua súplica, porque como filho de Davi, ele era somente para o judeu. Mas como Senhor, também era Senhor dela. Mas ela não desanimou. Ela encontrou uma das maiores barreiras que o povo de Deus encontra, é quando nasce ou acontece uma dificuldade, uma barreira, seja o que for, de qualquer natureza, estou falando genericamente, quando surgem essas barreiras entre o povo e o pregador, entre o povo em si. São barreiras difíceis, porque até chegar nesse ponto, o inimigo já trabalhou bastante. Agora, essas barreiras nós sempre teremos aqui. Por isso que não é para quem começa, é para quem termina. Nossa fé irá até que tipo de luta? A nossa revelação vai chegar até onde? A nossa perseverança vai ir até onde? Lutas vêm, lutas vão. Temos vencido tantas. Queremos continuar vencendo. Se temos que vencer, temos que lutar. A luta exige perseverança. Amém? Preste bem atenção nisso. Perseverança significa ser persistente, atingir um alvo. Você atira, não acerta, atira, não acerta, atira até que acerta o alvo. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E para explicar isto, o profeta aborda este assunto sobre o nosso corpo e os nossos sentidos. Até mesmo porque ele pregou esta mensagem 18/2/62. A mensagem anterior que ele pregou foi a mensagem unidade, em 11/2/62. E a mensagem posterior a esta que ele pregou foi em 11/3/62, a maior batalha jamais pelejada. É onde ele abre mais este assunto. Nós temos nosso corpo, o nosso ser aqui, como uma semente. E a semente do lado de fora tem uma casca. Então para você entender, imagina um abacate. Nós somos como um abacate. Então do lado de fora tem a casca. Dentro da casca tem uma crosta, uma polpa. Perdoe-me, dentro da polpa tem um germe. Isso quer dizer, a semente é aquilo que traz vida novamente. Não adianta plantar a casca, não adianta plantar a polpa, você tem que plantar a semente. Amém? Então veja isto. Esta é a maneira que somos. Também somos assim. Estou falando de uma fruta que não é híbrida. Porque a fruta híbrida, se vai usar a semente dela, não reproduz. Porque a fruta que é híbrida, não foi Deus que fez. Foi o homem que fez através de um cruzamento. Você tem o limão, você tem a tangerina, se não me falha a memória, é assim.
O homem cruzou essas duas sementes, surgiu a pão-cã. Se você plantar a semente da pão-cã, não nasce um pé de pão-cã. Daí então, quando Jesus diz sobre a importância de termos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, esse assunto não se refere simplesmente porque é um grão pequeno de mostarda. O teor do assunto e da tipologia não é esse. O teor do assunto e da tipologia é que a semente de mostarda não se hibrida. Não tem como hibridar ela. Por isso que a nossa fé tem que ser pura e genuína. Você não tem que misturar com nada, não tem que misturar com sal grosso, misturar com um copo de água, misturar com isso, misturar com aquilo, não tem. Você viu a fé daquela cananeia, dessa mulher? Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. E ela foi curada. Jesus não tocou, não fez nada, nada. A fé do gentio é assim. Vocês estão entendendo isso? E nós chegamos nisso. Nós cremos nos dons, nas manifestações, tudo bem. Mas o gentio tinha que chegar nesse ponto. E nós temos chegado nesse ponto. Então veja, esta é a maneira que somos. Corpo, alma e espírito. Vocês têm o gráfico, não? Se der para mostrar, irmão Rogério. Agora, no corpo há 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato, audição, para você tomar contato com as coisas terrenas. Veja. Esta é a maneira que somos. Agora, para a alma, a consciência e assim por diante, ele fala dos 5 sentidos, né? Do espírito. Então está aí, né? Olha aí, como o abacate. Nós somos isso aí, ó. O vermelho é o corpo, esse mais lilás aí é o espírito, e o azul no centro é a alma. 5 sentidos entram para o... Deixa eu ver se eu tenho o gráfico aqui, porque não estou conseguindo ler lá, né? Ah, não está aqui. 5 sentidos entra para o corpo, 5 sentidos entra para o espírito. Obrigado, irmão. E somente um entra para a alma. Então, no corpo você tem a visão, a audição, paladar, tato, olfato. Corpo, carne, sangue. Aí você tem o espírito, está ligado ao estado psíquico nosso, mente. E nós temos 5 entradas também: imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto. Mas para almas temos só uma entrada: entra fé ou dúvida. A pessoa pode ter saúde física, a pessoa pode ter saúde espiritual, ter dons, ter manifestações de dons na sua vida, ser uma pessoa religiosa. Isso a pessoa consegue até no estado do espírito. Mas ser cristão é ter Cristo, não no corpo, não no espírito, mas na alma. E uma vez Cristo estando na alma, reflete no espírito e no corpo. Então, por isso que a vida cristã é uma vida automática. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Amém? Agora, dentro há uma estrada que liga, que faz esta ligação da mente com o coração. Há uma estrada, e aquela estrada é o mesmo lugar que Deus colocou em cada homem desde Adão e Eva, chamada de livre-arbítrio, que os animais não têm. Isso quer dizer capacidade de escolha. Por isso que o ser humano padece. Muitas vezes, a maioria das vezes, porque ele decide, ele foi feito para decidir.
mas nem sempre decide corretamente. Ou você vive, ou você morre, qualquer um que você desejar. Você é feito um agente moral livre. Seja qual for o espírito, seja qual for o espírito que dominar a sua vontade, parágrafo 25. Trará os frutos. Vocês entenderam? Por isso que Jesus diz: pelos frutos vos conhecereis. Em outras palavras, pela classe de espírito que te domina, conhece os seus frutos. Isso não é legalismo, isso é realismo. Veja, a sua vida será dominada do lado de dentro. E fé, muitas pessoas descansam nesses 5 sentidos do lado de fora. Eles são bons, é claro, são dons de Deus. Eles são bons, nada contra eles, se eles concordarem com este 6º sentido, que é a fé. Então, todos os sentidos do corpo, todos os sentidos do espírito que são da mente, são bons, são necessários, graças a Deus por isso, têm as suas funções, mas todos eles têm que combinar com a fé, têm que combinar com a palavra. O que você pensa tem que combinar com a palavra, o que você vê, e assim por diante. O que você faz? Essa alma, esse espírito, pode somente ser de 2 espécies. Uma delas é o espírito de Deus, e a outra é o espírito do diabo. Você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Você está totalmente entregue a um ou está totalmente entregue a outro. Se você tem o Espírito de Deus em você, você tem fé, você crerá em cada palavra que Deus escreveu. E se você tem, você pode ser. Agora, o diabo, que é o nosso inimigo, o profeta diz: se você não crê que o diabo existe, já está dominado por ele, ele te convenceu. O diabo te convenceu que ele não existe. Agora, o diabo não é como algumas pessoas pensam. Ele é mesquinho e tudo mais, né? Vocês que foram católicos há muito tempo, lá atrás, né? Vocês lembram, não? Tinha uns livrinhos, não sei se era de catecismo da Igreja Católica, que era, sei lá, eram uns negócios assim que eles tinham. E lá tinha, eu me lembro, tinha uma gravura que era do diabo. Era um ser esquisito, peludo, a cabeça era que nem de um bode de chifre, tinha 2 pés de bode também assim, com as unhas repartidas, tinha um rabo comprido com uma seta na ponta. Então esse era o diabo deles. Gente, o diabo veio do céu. O Lúcifer, anjo de luz. Se ele fosse tão feio assim, ninguém seguia ele. O diabo sempre gostou de coisas bonitas e belas. Por isso que Deus tomou o coração do homem, da mulher, e o diabo tomou os olhos. Veja o altar de Caim, e aí você vem vindo até hoje. A beleza é a arma principal dele. As pessoas são atraídas pelos olhos. Os olhos são bons, mas não são sentidos dados por Deus para seguir a Deus. Veja. As pessoas dizem: olha, mas é mesquinho e tudo mais, mas ele é enganador. O diabo te faz pensar que você está correto, quando você está errado. Mas quando você discorda com a palavra, aquilo mostra que isso não é o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Você crê nisso? Por isso que a Bíblia não se contradiz.
Então isso tem que estar de acordo com a palavra. Nós que já estamos há tanto tempo nesta jornada com essa revelação, eu creio que é muito difícil, né? A gente cometer alguma coisa e não saber que está errado. É muito difícil. A gente até pode não falar nada, mas em si você admite. Não está certo isso, não estou conseguindo vencer. É diferente. E quanto tempo estamos ouvindo essas coisas? De quem é Deus, de quem é o diabo, o que é certo, o que é errado, o que é religião, o que é cristianismo. Então isso tem que estar de acordo com a palavra. Recordem, no último domingo somente descreram um pouquinho da palavra de Deus. Eva, Satanás lhes disse a verdade, e ele nunca negou que a palavra fosse a verdade, mas aquela pequena parte da palavra causou todos esses problemas. A mulher descreu disto porque ela estava procurando sabedoria. Isso está em Gênesis capítulo 3. Vamos aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, veja bem, a serpente era o elo mais próximo do homem. Ficava entre o chimpanzé e o homem. Ela falava, tinha raciocínio. Veja, por isso que ela foi deformada. A ciência chega até o chimpanzé e pula para o homem. Fala, mas uma coisa não dá ligação. Não dá ligação por causa da serpente. Ela foi deformada. E esta disse à mulher, olha só, ela repetiu. Foi o primeiro pregador da palavra. A própria serpente. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aí, só colocou um não. Quem sabe ela falou, mas como não? Como? Como é que é? Como é que é isso? Como é que é isso? Você pode explicar então? Porque não é assim, não é assim, não é assim, é assim. Tem coisa que você não pode parar para ouvir. Gente, essa aí, internet, esse Facebook, esse WhatsApp, o diabo está nadando de braçada. Ele está dizendo quando é, não é, quando é, não é, e quando não é, é. E as pessoas, mas será que é? Será que é? Corre aqui, corre ali, corre aqui, corre ali. Preste atenção nisso, hein? Certamente não morrereis. Aí vai explicar, ó. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, a serpente explicando. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus. Como é que Eva foi aceitar uma coisa dessa, né? Sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, não vamos entrar no mérito da simbologia. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, é lógico, por aqui você já viu que não é maçã, né? Entendeu? Senão, se você está precisando de ter uma mente boa, entendimento, fazer algum concurso aí, compra uma caixa de maçã então e come inteira. Se o assunto é fruta, não é fruta, é simbologia. Mas vamos deixar assim. A árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Nunca tinha visto a nudez um do outro. Estavam nus.
Eles estavam cobertos pelo véu da santidade. E o pecado derrubou aquele véu. E por que as mulheres hoje não vejam, os homens não veem que eles estão nus também? Porque agora estão cobertos com o véu da incredulidade. Foram abertos os olhos, ambos, e conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, para proteger-se. E aí começou tudo. Vejam. A mulher descreu disto, porque ela estava procurando sabedoria. Irmãos, foi sabedoria e conhecimento lá. É sabedoria e conhecimento no meio da Bíblia, é sabedoria e conhecimento no final da Bíblia. Você tem alguma dúvida da mensagem? Você não tem os livros? Você não ouve as fitas do irmão Brana? Tem pregador melhor do que o irmão Brana? Tem voz mais ungida do que o do irmão Brana? Nós temos tudo isso nas mãos. Você sabe que às vezes não entendemos muitas coisas? Não é porque não sabemos ler. Não é porque não sabemos ouvir. É porque nós nos ouvimos e nos colocamos, nos predispomos a ouvir, a aceitar aquilo num espírito errado, num espírito seletivo. Entendeu? E a palavra nos corrige e nós não aceitamos. Mas nós temos que ser como a mulher cananeia. A palavra corrigiu ela. A palavra disse: olha, não é assim que se adora. E Jesus falou: não é assim que se adora. Não é assim que você se aproxima de mim, não. Então, quando ela falou: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha, aí sim. Aí ele ouviu a sua súplica, ouviu a sua aproximação. Ela foi perseverante. Mas ela estava procurando sabedoria, em vez de permanecer com a palavra. Ela só tinha que responder para a serpente aquilo. Não, nós podemos comer desta e não daquela. Ah, mas porém, contudo, repete de novo. Só isso. Nós não devemos parar para ficar dando explicação, gente. Satisfação. Jesus nunca parou para dar satisfação, explicação. E o mundo tinha certeza, o mundo religioso tinha certeza que ele era ilegítimo. Eles tinham a certeza deles. José, sendo um velho, casou com uma mocinha novinha, 17 anos. Ele tinha quase 50, viúvo. Para cobrir o erro dela, para não ser apedrejada, que ela pareceu grávida. Então, este era o conceito, o ensinamento. Vamos assim dizer, isso era o que a mídia religiosa falava de Jesus naqueles dias. Parecia tudo que era daquele jeito mesmo, mas não era. Quando os discípulos desceram do cenáculo ali, eles olharam para eles, tropeçando nas pernas, falaram: sua Paulo está embriagado. A sociedade tinha certeza, um homem que trança as pernas desse jeito, um grupo de homens, só pode ter vindo de uma festa aí, ó, encher a cara, tão cheio de monstros já de manhã, onde se atravessaram, acho que a noite bebendo aí, aí um tropeçando no outro aí, só pode estar bêbado. Socialmente aquilo, se você perguntasse para todo mundo ali, não, é isso mesmo, eu vi, é isso mesmo. Mas não era aquilo. Nós temos que ver, nós temos que enxergar, nós temos que avaliar diferente do mundo, porque nós temos uma visão diferente, nós temos um padrão diferente, nós temos um discernimento diferente. Nós não podemos ver como o mundo vê. Se o mundo vê como nós, estariam todos aqui. Se nós ainda continuamos a ver como o mundo, pode ser que muitos não vão permanecer mais aqui, porque vai chegar num ponto que a avaliação vai ser errada e ele vai embora. Quando Deus disse qualquer coisa, os céus e a terra passarão,
mas as suas palavras nunca há de passar. Irmão, você explica muito, você se embaraça. Deixa Deus fazer a obra. Irmão Branham chegava para algumas pessoas, ele dá o exemplo: irmã, você é uma cristã? Não, eu sou uma presbiteriana, eu sou uma batista. Mas eu não perguntei isso para você, perguntei se você é cristã. E não se embaraçava. Veja, a palavra de Deus deve ser cumprida bem em cima. Você crê que a palavra de Deus cumpre em cima? Você crê que essa mensagem é a palavra de Deus revelada? Então ela vai cumprir de qualquer jeito, de qualquer maneira. A mensagem vai cumprindo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Lá no país tal cumpre de um jeito, no outro país cumpre de outro, no outro país cumpre de outro, no país cumpre de outro. Não, meus irmãos. A mensagem é a Bíblia revelada. Ela cumpre-se exatamente. Nada disso vai impedir. Simplesmente cada tio e jota, isso deve ser cumprido. Agora, perseverança é ser persistente. É ser persistente. Ah, mas a coisa está tão difícil, acho que não é Deus. Não é todo o céu claro que é aprovação. Não é todo o céu escuro que é reprovação também. Você vê que de grandes tempestades vem muita água. E muitas vezes, a maneira de Deus tirar coisas boas de nós, eu disse para o moço, para fazer garapa tem que moer a cana. Tem que moer. E muitas vezes, para Deus tirar de nós o bom, para tirar o sumo de nós, tirar aquela qualidade que estava em nós, tem que moer a gente. Tem que moer. Porque nós temos uma natureza muito difícil. Nós temos pensamentos muito estabelecidos, nós temos complexos, nós temos tradições familiares, religiosas, nós não queremos abrir mão disso. Tá bom, eu já aceitei o batismo em nome de Jesus Cristo, tá bom, já eu creio que Ele é o profeta, tá bom, não é só isso não. Vai muito mais do que isso. A noiva tem que ser como Ele. Como Ele. Ser como Cristo. A gente canta, né? Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Veja, é representante dele. Então, irmãos, não tem lugar para o ódio. Não tem lugar para vingança. Não tem lugar para maus tratos. Não tem lugar para mexerico, não tem lugar para difamação, não tem lugar para isso. Sob circunstância alguma. Por mais que a pessoa esteja errada, o profeta diz: eu nunca preguei contra a pessoa, eu sempre preguei contra o pecado. Porque você não sabe, falei um pouquinho disso em Agudos, você não sabe o que vai naquela pessoa. O Senhor disse para Samuel: Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Agora, perseverança é ser persistente, tentar fazer um gol. Tentando, você tem que a sua mente colocada em alguma coisa. Sua mente é o seu estado de espírito. Você já viu uma pessoa ser persistente que só reclama, só vê obstáculo? Como é que uma pessoa vai receber cura divina? Se tem que passar pela mente dela aquilo, é só reclama, é negativa, é só isso, aquilo. Parece que toda enfermidade cai naquela pessoa, parece um para-raio. Mas é para-raio mesmo, você atrai mesmo. Você cria uma atmosfera de doença, onde você passa e enrosca uma. Fala de doença, mais doença aparece. E até um ditado lá fora que é: fala do diabo, mais diabo aparece. É desse jeito mesmo. Fala do diabo, é mais diabo que aparece. Fala de desânimo, mais desânimo. Fala mal dos outros, é mais mal que está vindo. Mas fala de Jesus. Fala de Jesus. Fala de coisas boas.
Você está com o corpo inteirinho ruim? Você está doente do fio da cabeça até a unha do pé? Você está inteirinho ruim? Você não tem nada bom no seu corpo? Ah, pastor, eu tenho pelo menos uma coisa boa. O que é? A língua. Difícil a pessoa ficar doente da língua. Então dá graças a Deus pela língua. É? Está enxergando bem? Graças a Deus pelos olhos. E comer? E comer, está comendo? Oh, que nem uma lima. Graças a Deus pela boca. Como que nem uma lima nova. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tem misericórdia. Quando chegar lá embaixo, não sei o que vai acontecer. Quantas boas coisas você tem? Veja. É a atmosfera que você cria. É a atmosfera. Seja persistente. Fazer um gol. A sua mente tem que estar colocado ali. Você fica persistente nisso porque você crê que esta é a coisa que você quer. Você orou? Você pediu? Tem promessa? É a sua necessidade? Bota a sua mente naquilo. Pronto. Creia. Tudo é possível àquele que crê. Tudo começa aqui. O que é de bom começa aqui. O que é de ruim também. Tudo começa aqui. Veja. Você crê que você pode obter isso. É o 27. A ciência já descobriu isso. Pode conversar com o psicólogo, com o neurologista, com o psiquiatra. Ele fala, oh, fulano, fulana, não, você não pode pensar desse jeito, não. Não, você está achando que você é a única pessoa aqui. Não, parece que toda coisa acontece comigo. Você crê assim? Então vai acontecer tudo de ruim com você. O que você crê, acontece. Agora, perdoe-me. Ser persistente, você tem a sua mente formada agora do que você irá fazer. Então você tem que ter motivo e objetivo. Você não pode ser como uma garrafa arrolhada, jogada da hora. Uma hora bate para cá, uma hora bate para lá, uma hora bate para cá, uma hora para lá. Maria vai com as outras, como diz o ditado. Não, você tem que ter em mente, isso é o 27. O que você irá fazer. Agora, você não pode ter fé em Deus sem conhecer a palavra de Deus ou conhecer algo a respeito de Deus. Aquilo que você está pedindo é a sua necessidade. Aquilo que você está pedindo é uma promessa. Deus prometeu aquilo, Ele disse que Ele faria isso, Ele disse que te daria isso. Então Ele disse, é a sua necessidade. Peça com fé, espere com paciência que vai acontecer. Toma Deus em sua palavra e só. Vai em frente. Você sabe que uma longa caminhada começa com poucos passos. Subir uma montanha não é fácil. A pessoa quer subir de helicóptero. Não, você tem que amarrar a corda lá e tem que subir no passo a passo. Vai, vamos, até chegar lá em cima. Não é assim? Os alpinistas? É um bom exemplo. Agora alguém me disse, se você tocar naquele pilar, aí vem as tradições, o fanatismo, a idolatria. Se você tocar naquele pilar, você ficará bom. Você está doente. Agora, eu não creio nisto. Você pode fazer isto, mas isto é simplesmente um pouquinho forte para a minha fé. Eu não creio que haja virtude naquele pilar. Tanto quanto eu creio que há virtude em uma estátua, ou um monumento, ou num crucifixo, ou em algo assim. Veja bem. Eu creio que a virtude está em Cristo. Amém? Se Deus tivesse dito para Mombrana, como disse para Moisés, faz uma serpente, eles fizeram. Vocês conhecem a história. Aqueles que eram picados pela cobra olhavam para a serpente de bronze, era curado. Era só olhar, era curado. Picou, ai, olhava, curado.
Aí passou o tempo, eles começaram a adorar a serpente. Botaram o teu nome diferente. Veio lá Ezequias e desmanchou aquilo. Serviu por um tempo. Amém? Agora, o que foi que Deus mandou o irmão Brana fazer? Vocês recordam? O que mandou fazer? Mandou fazer alguma coisa? Algum pendurar o calho? Mandou fazer... O que ele mandou fazer? Mandou fazer um poste? Mandou... O que ele mandou fazer? Mandou fazer o quê? Principalmente os ministros. Fazer o quê? Você ver, para você tocar, para você... O que ele mandou fazer? Sim, cremos na doutrina apostólica, em pôr as mãos sobre os enfermos, ungir com óleo, cremos nisso, cremos em todas essas coisas, são verdadeiras, diga uma palavra, o meu criado sarará, tudo isso nós cremos, é bíblico, o irmão Brana continuou com isso. Mas fora disso, eu creio que a virtude está em Cristo, você crê? E Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. No princípio era o verbo, São João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, em Jesus, a palavra se fez carne, e habitou no nosso meio. Agora, a palavra, ela mesma volta na forma de Espírito Santo, preste atenção, é o 29. A mesma palavra, veja, agora, hoje, a palavra, ela mesma volta na forma de Espírito Santo, porque é a mesma pessoa, não é a terceira, é a mesma pessoa, na forma de Espírito Santo em nós, e é a palavra em você, Deus em você. Muitos desejam apontar a Deus a algo místico, bem remoto, ou tão longe de se alcançar. Deus está em você, a esperança da glória. Cristo, a mente que estava em Cristo está em você, mas não aqui. Então aqui está a imaginação, né? O doutor fala assim, olha, esse caroço aí, se eu tenho que fazer um exame, nossa, essa imaginação vai embora. É câncer. E se for câncer? E se for isso? E se for aquilo? Ai, meus filhos, se eu morrer, quem cuida deles? Tudo imaginação. Vai entupindo esse canal. Consciência, a memória, memória, raciocínio, afeto. Não, ele passa por aqui, mas vem aqui a mente de Cristo. Então aqui sim, você tem medo, tristeza, aborrecimento, fica magoado, fica uma série de coisas, pensa mal, deseja mal, você faz tudo isso, mas não deixa descer aqui. Mas quando lá de dentro se manifesta, limpa tudo que está aqui, porque aqui não pode ter ódio, aqui não pode ter vingança, aqui não pode ter difamação, aqui você não pode pagar o mal com o mal, não existe isto. Aqui você não maltrata ninguém, aqui você não é estúpido, estúpida, você não é isso. Tudo está ligado à natureza terrena. Veja, porque o novo nascimento coloca essa transformação dentro do nosso coração. Então daí que nós temos que ter a palavra, ouvir a palavra, refletir a palavra. Amém. Cristo, quando ele estava na terra, era o corpo de Deus. Deus criou este corpo. Era um corpo diferente. Mesmo assim era o corpo humano. Você sabe, Salomão construiu uma casa para ele, mas Estevão disse, não obstante o Todo-Poderoso não habita em casas feitas por mãos, mas corpo me preparaste. Agora Deus preparou para si mesmo um corpo na forma do Senhor Jesus, o qual era Cristo, significando o ungido. E agora tudo que Deus era estava em Cristo. Ele era a plenitude da divindade de Deus corporalmente. Isto é o que a Escritura diz. Agora, e tudo que Deus era,
Ele derramou em Cristo. Ele era Emanuel, Deus conosco. E tudo que Cristo era, derramou na igreja. Agora a igreja tem muitos membros. Vocês entenderam? Nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos poder, mas isso é relativo na função que nós estamos no corpo. Mas nele habitava a plenitude. Veja, ele derramou na igreja. O que é isto? O ungido. Continuar sua obra para que a sua palavra possa viver constantemente. Ele viveu pela palavra do Pai. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá a igreja, mas de toda a palavra, de cada palavra de Cristo. E o Espírito Santo vem e toma a palavra de Cristo e faz dela uma ação viva hoje. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Você crê nisso? Então os sinais te seguem. Vem. Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. Se Deus alguma vez fez uma decisão, isso tem que permanecer daquela forma. Se ele mudar, então ele é humano como eu sou. Ele é simplesmente um homem que pode cometer um erro, se Deus não cumprir a palavra. Mas ele é infinito. Então ele é infinito, ele é onipotente, ele não pode cometer um erro e continuar sendo Deus. Então a sua primeira decisão, quando o homem pecou, Deus então a sua primeira decisão, ele o perdoou na base de crer em sua palavra. O segundo homem vem, ele tem que agir da mesma forma, ou ele agiu errado da primeira vez. Se um homem foi curado pela cura divina, pela fé em Deus, ele concedeu aquilo ao primeiro homem. Se o próximo homem vem, Deus tem que agir da mesma forma, se isso se encontra na mesma base. Se ele não fizesse, ele seria um aspecto de pessoa, de mostrar parcialidade por um ou por outro, sendo que isso seguramente não faria dele Deus. Ele não faz acepção de pessoa. Todos que aproximar dele, não é crente não, cristãos não, todos que se aproximar dele por fé, da maneira correta, independente se é salvo ou não, se é cristão ou não, recebe. Porque ele diz, quem tem sede, vem a mim, beba. Ele não disse os crentes ou a noiva, ele disse, quem tem sede. Então, se vem, bebe. Amém? Quanto mais nós. Você tem que ter fé no que você está fazendo. A dúvida não tem lugar para nada, viu? Nem espiritualmente, nem profissionalmente, nem nada. Tem pessoa que assim, começa a fazer uma coisa, não dá certo, pega outra, né? Pega outra. Nunca vai dar nada. Tudo tem dificuldade. Você tem que ter fé naquilo que você está fazendo, e você tem que persistir naquilo. Veja, você tem que ter fé no que você está fazendo, e se o seu coração não te condena, se sabemos que a Bíblia nos ensina algo e nós falhamos em fazer aquilo, então algo nos impele a ter fé naquilo. Vem? Você não pode se ajuntar, porque você sabe que há certa coisa ali que Deus ensina que você não estará à altura. Quando você faz aquilo, então onde você está? Você não pode ter fé naquilo que a que você vem. Você não pode vir aqui e dizer, ontem à noite eu estava bebendo e Senhor, quero que tu me cures esta manhã. Eu não vou beber mais daqui para frente. Você tem que se render. Entendeu, irmãos? Você tem que se entregar. Você se rende. É assim. Vou dar um exemplo bem simples. É como uma pessoa que é internada por um problema de vício dependente químico. Ele se entrega àquele hospital, ele se entrega àqueles médicos, porque sozinho não dá conta. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
Então, vamos nos entregar a Ele. Então, você vai deixar de beber, de fumar, de roubar, cobiçar, adulterar, seja o que for que você está fazendo errado, você tem que se render, você tem que se internar. Na linguagem que eu acabei, no exemplo, se interna no hospital de Jesus, fala, Jesus é com o Senhor agora. O que eu tenho que fazer? Faz isso, deixa eu fazer aquilo, come isso. Não, mas não, aqui você não vai comer isso não. Aqui você não vai beber isso não. Ah, mas isso aí dói, mas é bom. Você tem que se render, tem que se entregar completamente a Deus. E quando isso não acontece, Deus arruma um jeito de nós se entregar. Não é assim? Paulo diz prisioneiro de Cristo, né? Nós temos que estar presos em Cristo, quer dizer, rendido a Ele. Não é assim aí fora? Por isso você corre atrás do bandido aqui, corre, entendeu? E não se entrega. Um dia a polícia chega, chuta a porta, entra lá, pega ele e fala, agora você se entrega ou não se entrega? Você não vem pelo amor, você vem pela dor. Assim é com o cristão. Você não se entrega voluntariamente, não? Então ele vai te buscar. Mas chuta a porta aí, arrebenta tudo. É o seguinte, mas que você vai ser prisioneiro meu, você vai. Tem que se entregar completamente a Deus. Você tem que crer em cada pedacinho da palavra. Render-se completamente, então tomar a palavra. Aquela palavra está na igreja. Você faz parte da igreja? É uma palavra viva, eficaz e mais penetrante que a espada de 2 fios, que discerne os pensamentos da alma e do coração, separa das juntas e medulas. Ela opera, ela corta, ela tira tudo que não presta de nós. Por isso que nós estamos aqui ainda. Estamos nessa fase de aperfeiçoamento, de limpeza, de pensamentos, do corpo, seja o que for. Vamos crer que somos cristãos. Vamos crer, os seus erros não anulam a tua paternidade, os seus erros não anulam a sua eleição. Não, creia que você tem Cristo no coração, mas ele está inibido, ele está constrangido, ele está amarrado e não consegue. Você tem tomado outras ideias, outros pensamentos, outros espíritos, mas renda-se a Ele nesta noite. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o hino de número, eu creio que é o 68. Vamos ver se é esse mesmo. Eu tinha separado ele esses dias atrás e não cantei, né? É isso mesmo. 68. Quero, Deus, ser um cristão. Dó. Vamos cantar. Meditando no que você está cantando. O hino é uma poesia, é uma súplica, é um agradecimento, é uma petição. Esse aqui é um pedido que você está fazendo. Amém? Nós fazemos. Quero, Deus, ser um cristão. De coração.
A nossa oração nesta noite, após ouvir essas verdades trazidas para nós através do sétimo anjo. Deus, que isso possa descer no profundo do coração. Nós temos que ser perseverantes naquilo que cremos. Nós temos que ser perseverantes naquilo que estamos construindo, fazendo, porque teremos lutas, dificuldades, barreiras, mas nós temos que lutar. Se temos que vencer, temos que lutar. Esforça, Senhor, a nossa coragem. Nos dê bom ânimo, Senhor Deus. Ó Deus, anima o fraco nesta hora. Tire todo o medo da sua cabeça, da sua mente. Tira todo o temor da sua cabeça, da sua mente, todo o medo, Senhor Deus, para que possamos olhar para o final do caminho. O final do caminho é arrebatamento. A nossa mente deve estar colocada lá. A nossa mente deve estar colocada em Cristo. A nossa mente não pode estar colocada num poste, numa virtude ali, numa imagem, num ídolo ou num homem em si, humano em si, mas a virtude está em Cristo, e Cristo tem que estar em nós, no nosso coração. E uma vez Cristo estando em nossos corações, nós estaremos lembrando as pessoas: olhe sempre para isto. Olhe sempre para Jesus, olhe sempre para a palavra. Passa os céus e a terra, a palavra não passa. Diz o profeta, estamos aqui baseado na palavra dele, porque se estivesse baseado na minha palavra não daria certo. Senhor Deus, mas a sua palavra dá certo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, a palavra dele é certa, é pura e é verdadeira. Perdoa-nos, Senhor, todas as falhas e erros. Livra-nos, Senhor, de toda a incredulidade e toda a dúvida. Que possamos chegar ao pé da cruz, ficar firme ali. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para as palavras de desânimo, não para aquilo que o mundo está produzindo, mas olhar para aquilo que Cristo está fazendo. Nem olhando para os barcos que estão afundando, mas para os barcos que estão atravessando. Senhor Jesus, abençoe a tua igreja, cure cada pessoa enferma, salve aqueles que não são salvos ainda, encha-nos cada vez mais do teu Espírito Santo. Ó Deus, nos prepara para a sua segunda vinda, abençoe o retorno para os lares, descanso e os cultos por vir. Nós pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer amém. Vire para o seu irmão, para a sua irmã. Diga: Deus te abençoe. Até amanhã, então, às 9 horas, né? Transmitindo o culto ali da cidade de Ório. E amanhã à noite, 19 horas, transmitindo de Bauru. Deus te abençoe. Deus abençoe também ainda aqui outras notificações que chegaram, né?
Lá de São Miguel do Araguaia, Goiás, de Moarlindo Fernandes Lima, Paraty, no Rio de Janeiro, irmão Giliardi, Agudos, irmão João e família, em Avaré, irmão Josias e família, Otucatu, irmão Cida, irmão Marcos, Jaú, irmão Adenilson e família, Piraju, irmã Neuza, São Manuel, irmão José Ferreira e família, a irmã Rosana que pede oração para Maria Janete dos Santos Figueiredo, que se encontra internada no UTI em coma. Que o Senhor Jesus possa visitá-la e dar saúde, que seja feita conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.